Oi, hoje vamos falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, um mandamento que é esquecido pela imensa maioria da cristandade, mas que é fundamental conhecer e saber do que se trata. Vamos começar. A existência do sábado é algo vigente desde a criação do mundo. É conhecido como o último dia da criação. O diferencial do sétimo dia é o fato que, embora nada de novo tenha sido criado, Deus o santificou e o abençoou, ou seja, consagrou esse dia pelo fato de ter sido o dia em que a criação terminou. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Gênesis 2:1-3. Sendo assim, o sábado ele é um dia diferente dos demais. É um dia abençoado que Deus reservou para o homem descansar e santificar. Engana-se quem pensa que o sábado seja mandamento somente para os judeus. Ele é destinado para toda a humanidade. Enfim, vamos ver o que é o sábado, como guarda-lo. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Êxodo 28:11. Quando Moisés sobe no monte Sinai para receber a tábua dos 10 mandamentos, note como começa o quarto mandamento. É dito, lembra-te, isso é, para lembrarmos do mandamento, porque com certeza dentre os mandamentos, o sábado seria o mais transgredindo, embora que se você transgrida qualquer ponto da lei, você transgride toda. Percebe que é importante lembrarmos do sábado. O texto ainda continua, ele revela o que deve ser feito no sábado. É um dia destinado ao repouso, não permitindo o trabalho cotidiano, e não permite terceiros realizando o trabalho por você. Se, por exemplo, um chefe é dono de uma determinada empresa, ele e os seus funcionários devem encerrar as atividades no sábado. Deve ser um dia dedicado ao repouso e para buscar a Deus e dedicar às ações espirituais. Não que o ato de buscar a Deus deva ser feito somente no sábado, mas nesse dia pelo fato de não haver afazeres, terá muito mais tempo para oração e estudo da palavra. Você viu que no início do vídeo, vimos que o sábado é algo estabelecido desde a criação. Veja que no item grifado em turquesa, é possível ver a justificativa do porquê o sábado deve ser guardado, porque remete ao último dia da criação, o sétimo. Da mesma forma que o sábado veio desde a criação, é possível notar que também já era praticado. Então você está dizendo que o sábado já era guardado pelos adoradores de Deus antes do Decálogo? A resposta é, sim. Veja que interessante. Em Êxodo é mostrado os israelitas peregrinando no deserto. Eles eram alimentados pelo maná, o pão que vinha do céu. No capítulo 16 é possível observar algo curioso, a observância do sábado antes do Decálogo. O sexto dia os israelitas precisavam pegar o dobro de maná, pois no sétimo dia não haveria. Então Yahweh disse a Moisés, eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Êxodo 16:4-5. Não vou ler todo o capítulo, mas vou resumir da melhor forma possível. Leiam vocês por si só, veja que incrível. Êxodo 16 é um capítulo interessante, pois, revela a observância do sábado antes dos 10 mandamentos, ao mesmo tempo de um modo muito curioso. Deus dá maná para os israelitas. Todos os chefes de família deveriam recolher um tanto e comer daquele alimento quando aparecia. Entretanto não poderiam guardar, porque iria apodrecer e cheirar mal. Porém, quando chegava o sexto dia, é diferente. Os israelitas tinham que pegar o dobro, isso é, muito mais que nos dias anteriores, e não comer. Quando chegava o sábado, o maná não apodrecia e nem cheirava mal, e não caia maná no sétimo dia por se tratar do dia de descanso. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres, jarros, por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu, eis que ordenou o Senhor,
Amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno assai, os que desejardes cozer em água cozei-o, mas tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não o acharam. Então, admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará o 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16 e 21 a 30. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar dele seu sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Isaías 58, 13 a 14. Veja como é maravilhoso guardar o sábado, é um dia de deleite, há bênçãos na vida do cristão que anseia e pratica a guarda do sábado, então dedique-se ao sábado caso queira agradar a Deus. Hoje, o mandamento do sábado não é apenas esquecido, como também, muitos julgam que Jesus teria transgredido ou abolido o sábado. Para piorar, há alguns que se dizem cristãos, mas escarnecem o 4º mandamento da lei de Deus. Mas a verdade é que Jesus não transgrediu o sábado, aliás, ele guardou. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5 e 17 a 18. Se Jesus veio cumprir a lei, necessariamente, ele guardou o sábado. Por exemplo, lembra quando ele foi na sinagoga fazer uma leitura? Ele fazia no sábado. A Bíblia enfatiza que era costume, ou seja, Jesus quando ia congregar, ele ia no sábado, e não no domingo, já que muitos dizem que o dia de guarda é o domingo, mas Jesus fazia o contrário, tanto que ele antes de começar seu ministério, ele trabalhava como carpinteiro durante a semana, mas quando o sábado chegava, guardava. Na Bíblia não houve revogação do sábado, ou uma mudança que o dia do sábado passou a ser o domingo. Muitos dizem que Jesus veio esclarecer a lei e dar entendimento. É verdade que Jesus fez isso, mas muitos usam esse esclarecer como pretexto para afirmar que Cristo transgrediu o sábado. Se isso procede, então os israelitas anteriores a Jesus guardaram o sábado equivocadamente e quando Jesus vem, ele guarda diferente o que seria o correto. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22 e 37 a 40. Quando Jesus responde isso, ele resume os 10 mandamentos, em 2 partes, e na parte que diz ame a Deus sobre todas as coisas, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos. Sim, isso inclui a guarda do sábado. Veja que além de Jesus não ter transgredido o sábado, e ainda praticado pelos cristãos na Nova Aliança, isso significa que o sábado está em vigor no presente século. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4, 9 a 10. Ora, Hebreus foi escrito depois que Cristo fundou a Nova Aliança, certo? Está aí a existência do sábado em plena Nova Aliança. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. E, percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim,
Todos os sábados ele argumentava na sinagoga, e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Atos 18, 1-4. Ok, até aqui foi possível observar o que é o sábado e sua importância, mas vamos agora na prática, como o sábado deve ser guardado. O sábado deve ser guardado conforme o mandamento expressa, mas é importante saber o que fazer durante este dia. O primeiro passo é entender que os dias bíblicos funcionam a pôr do sol, isso é, se hoje é sexta-feira, significa que quando o sol se põe, o sábado começa. Quando ocorre o pôr do sol de sábado, ele acabou e começa um novo dia. A razão dos dias funcionarem assim é pelo fato dos dias começarem pelo período do crepúsculo e o fim dele no final da tarde conforme Gênesis 1. Não se deixe enganar, alguns vão afirmar que o sábado deve ser guardado conforme a posição da lua, outros vão afirmar que o sábado deve ser guardado apenas a parte clara, o dia, mas isso é engano. O sábado deve ser guardado a partir do pôr do sol de sexta. O sábado, além de ser um dia de descanso, é também um dia reservado para a santificação, um dia para buscar a Deus, estudar a palavra, oração, ouvir, cantar louvores e realizar a congregação entre os irmãos. Só um entre parênteses, o ato de buscar a Deus, oração e leitura da Bíblia, não deve ser feito apenas no sábado, mas todos os dias. Entretanto, pelo fato de não haver trabalho, pode fazer isso numa frequência melhor, por se tratar de um dia santo. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Lucas 4,16. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 43-44. Há ainda algumas coisas para não fazer no sábado, além do que foi dito. São elas: limpar a casa, sim, isso é um trabalho e envolve esforço. Para aqueles que têm empregada, não permita que ela limpe sua casa, porque nem o patrão e nem o servo podem trabalhar nesse dia. O ideal é fazer uma limpeza na sexta-feira, antes do pôr do sol claro, ou numa quinta-feira, porque não é necessário limpar quando o sábado chegar e não focar naquilo, claro, para quem tem algum animal como cachorro ou gato, e um deles fizer xixi ou cocô em algum lugar indevido, não vai ser errado limpar os dejetos. Quando digo não limpar a casa, digo no sentido em que a pessoa vai organizar e realizar uma faxina extensa e cansativa. Isso sim deve ser evitado no sábado. Cozinhar. Não se pode cozinhar no sábado. O ideal a se fazer, é o que seria parecido em Êxodo 16. Compre comida e prepara antes da chegada do sábado. Guarde para comer na hora que quiser. Fazer exercícios físicos. Embora seja importante e saudável praticar exercícios físicos, seja uma musculação ou algum esporte, atividades assim devem ser evitadas no sábado por envolver o corpo em intensa atividade. Até porque, é dia de descanso, seu corpo não vai perecer se ficar um dia sem exercício físico. Agora, se porventura há um certo problema de saúde e seja necessário fazer certos alongamentos, faça. Trabalhar ou estudar, duas coisas importantes, mas devem serem evitadas. Se for para estudar algo, que seja a palavra de Deus e que qualquer outro assunto esteja ancorado na Bíblia. Por exemplo, se for para entender ou estudar política, que esteja dentro da perspectiva bíblica, e não na perspectiva humana. Sobre trabalhos, de fato, certos trabalhos não devem ser feitos no sábado. Entretanto, há sim trabalhos em que pode e devem ser feitos no sábado. Isso é, transgride o sábado, mas não peca, porque está fazendo uma atividade necessária. Por exemplo, Neemias, quando ordenou os guardas vigiarem os muros de Jerusalém, eles fizeram no sábado, mas ficaram sem culpa, pois estavam fazendo uma atividade essencial. Se porventura você ou alguém precisar de um médico, pode ir, nem você e nem o médico vão pecar. Se precisar fazer uma cirurgia de vida ou morte e ocorrer no sábado, faça então, porque a vida está acima do sábado. Ora, Jesus curou no sábado. São trabalhos que podem sim serem feitos no sábado. Veja em Israel, a única nação do mundo que guarda o sábado. É como se fosse um domingo aqui. No sábado todas as lojas são fechadas, mas hospitais ficam abertos. Policiais e bombeiros fazem plantão durante esse dia. É assim que a guarda do sábado funciona e deve proceder. Enfim, o vídeo acaba por aqui. Espero que tenham gostado e entendido. Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.